pressionada de um lado pela Igreja Católica, pelo saber médico e também pelo Estado de Getúlio Vargas, no caso o Estado Novo, e de outro lado por facções espíritas com perspectivas divergentes da sua, a Federação Espírita Brasileira encontrou nos livros Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e A Caminho da Luz, ambos escritos pelo médium Chico Xavier, um meio de conquistar a hegemonia do campo religioso brasileiro e, ao mesmo tempo, silenciar aquelas vozes que contestavam esse seu papel alegado de ser a legítima representante do espiritismo aqui no Brasil. Essa é a tese de Fábio Luiz da Silva no livro Espiritismo, História e Poder, 1938-1949, lançado em 2005 pela editora Eduel. E é sobre ele que eu vou comentar nesse vídeo. Vem comigo. O livro está dividido em 4 capítulos, mais a introdução e a conclusão. Na introdução, Silva aponta que a popularidade conquistada pelo espiritismo no Brasil não se reflete em uma produção acadêmica correspondente. Dito isso, o autor expõe a sua problemática. Um determinado grupo religioso, apoiando-se em uma certa visão da história oferecida pelo espiritismo, legitimou-se frente aos campos religioso, científico e estatal entre os anos de 1938 e 1949. No capítulo 1, o autor evoca os antecedentes históricos e a efervescência científica da segunda metade do século XIX como pano de fundo do surgimento do espiritismo codificado por Allan Kardec. Sustenta que a ampla aceitação da doutrina nascente em França decorreu da crença generalizada em assombrações por espíritos e encerra o capítulo advogando que o espiritismo, no Brasil, pode ser mais bem compreendido como uma transfiguração original, em vez de, como afirmam espíritas puristas, uma adulteração de suas bases originais. No capítulo 2, Silva entra sem rodeios na sua tese central. Não foi uma mera coincidência que os livros Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e A Caminho da Luz, ambos escritos por Francisco Cândido Xavier, mais popularmente conhecido como Chico Xavier, tenham sido publicados pela Federação Espírita Brasileira no início da ditadura do Estado Novo, instaurada pelo presidente Getúlio Vargas. No capítulo 3, o autor explana sobre as lutas vivenciadas pelos primeiros adeptos do espiritismo no Brasil, como estes enfrentaram acusações de prática de curandeirismo, proibidas por lei, e quais os discursos foram acionados para não serem confundidos com os seguidores das religiões de matriz africana. No capítulo 4, que encerra o livro, Silva sustenta que a Federação Espírita Brasileira, a partir de 1938, estava determinada a ser reconhecida como a legítima porta-voz do espiritismo no Brasil. Esse propósito foi alcançado em 1949, quando foi assinado o Pacto Áureo, que selou a paz no movimento espírita e, concomitantemente, silenciou vozes que se opunham ao protagonismo da Federação Espírita Brasileira. Pois bem, o que o Silva chama de estratégias de legitimação empregadas pela Federação Espírita Brasileira, ou FEB, eu considero como execução de um projeto de poder. Simples assim. Projeto este que não foi uma iniciativa adotada pelos dirigentes da instituição religiosa espírita porque eles fossem ambiciosos, gananciosos ou o que quer que seja, mas porque essa pretensão à hegemonia do campo religioso ela é inerente ao espiritismo desde a sua estruturação por Allan Kardec.
Quando, certa feita, eu fiz algumas postagens no Facebook, oferecendo então argumentos para embasar a noção de que desde Allan Kardec o Espiritismo já tinha um projeto de poder, isso provocou uma celeuma, incomodou a alguns espíritas e que, de certa forma, são como Silva, não percebem ou não querem enxergar por um olhar seletivo, deliberado ou não, que o Espiritismo tem sim um projeto de poder. Essa visão teleológica da história, que embasou, segundo Silva, essa estratégia de legitimação da Federação Espírita Brasileira, está nos livros de Allan Kardec, né? Só que o autor não percebeu essa continuidade entre projetos, o que, aliás, me permite fazer, então, a minha primeira crítica ao livro. O primeiro capítulo, como eu comentei anteriormente, Silva, então, se serve desse capítulo para evocar todo esse cenário histórico, contextualizar o surgimento do Espiritismo em França. Ok, parece até que é uma obrigatoriedade, é obrigatório, sempre que você vai falar de Espiritismo para o meio acadêmico, que não tem a obrigação de conhecer o Espiritismo, é preciso então dedicar ali um trecho, um capítulo que seja para falar dali do século XIX e como surgiu o Espiritismo. A ampla maioria dos casos é uma evocação do passado, uma rememoração de como surgiu, mas invariavelmente também é uma rememoração completamente acrítica, que é o caso de Silva, que faz umas críticas aqui e ali, mas que são dispensáveis porque elas não agregam nada ao que ele pretende. Inclusive porque o capítulo 1 do livro poderia ser até excluído do livro, tirado do livro, que ele não afetaria em nada o restante do livro. Não há uma conexão, não há uma ligação, qualquer vínculo entre o capítulo 1 e os capítulos posteriores. Porque o foco do livro mesmo é criticar a FEB em seu, digamos assim, nas suas estratégias de legitimação, como prefere dizer o autor. Essa condescendência de Silva para com Kardec também se aplica ao médium Chico Xavier. A mesma não percepção em Kardec, ele também não tem, porque não sei, em relação ao Chico Xavier. Afinal de contas, o seu projeto nesse livro, ou o seu propósito nesse livro, é lançar luz sobre as estratégias de poder que a FEB, por meio dos seus dirigentes e também articulistas da revista Reformador, empregaram no sentido de se tornar a única porta-voz do espiritismo no Brasil. Só que o Silva, em momento algum, ele menciona, ainda que indiretamente, uma possível cumplicidade de Chico Xavier nesse processo. Eu presumo que isso se dá porque Silva, assim como a maioria dos cristãos do tipo espírita no Brasil, eles compartilham de uma noção de que Chico Xavier, como uma espécie de patrimônio do espiritismo, ele seria ingênuo e que, no fundo, foi um mero joguete das artimanhas maquiavélicas dos dirigentes da Federação Espírita Brasileira nesse seu projeto. Alienando Chico Xavier do processo e do projeto da Federação Espírita Brasileira, Silva dá, assim, a sua contribuição nessa construção dessa imagem de Chico Xavier enquanto santo do kardecismo, santo do espiritismo brasileiro, que foi vinculada ao médium. Dessa maneira, ele, inclusive, contribui para essa capa, esse escudo com que se pretende blindar o médium da sua participação
direta e indireta no projeto de poder da Federação Espírita Brasileira. Acerca dessa construção de uma imagem de santo de Chico Xavier, que foi bastante útil para a Federação Espírita Brasileira, eu pretendo fazer um vídeo posteriormente, porque é fundamental para entender o Espiritismo no Brasil, ou como eu chamo, Espiritismo brasileiro, incluir a figura de Chico Xavier, as suas representações no meio religioso espírita, como Chico Xavier ele se torna então um artífice dessa junção ou desse sincretismo entre espiritismo kardecista, catolicismo popular e crenças afro-brasileiras, numa reconfiguração original do espiritismo aqui no Brasil. E aí eu queria que vocês deixassem nos comentários se vocês gostariam de que eu fizesse um vídeo destrinchando esse processo de santificação de Chico Xavier e que também vai cimentar a formação do espiritismo brasileiro, não como uma deturpação do espiritismo kardecista, mas sim como uma reconfiguração original a partir dessa forma de sincretismo entre espiritismo, catolicismo popular e também crenças afro-brasileiras. Silva, no livro, oferece mais de uma indicação de que bem antes da publicação dos livros Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e A Caminho da Luz, dirigentes e articulistas ligados à Federação Espírita Brasileira já haviam publicado textos na revista Reformador que antecipavam a ideia central dos livros de Chico Xavier. Ou seja, os dois livros teriam sido escritos em boa hora, à medida que chancelavam justamente esse projeto de poder da FEB. Um dado, porém, que passa batido no texto de Silva. Penso eu que ele deveria trabalhar em cima disso para fortalecer ainda mais a sua argumentação. Na página 49, Silva afirma: a imagem do Brasil, apresentada em Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, correspondia, em última análise, ao esforço empreendido pelo Estado Novo na construção de uma determinada visão do país. Aqui, com essa citação, penso que Silva teve a chance de levar o seu trabalho a outro patamar, tentar demonstrar esse vínculo entre Estado Novo e suas políticas centralizadoras e a Federação Espírita buscando centralizar o espiritismo em torno dela. Era a chance que ele tinha, mas ele desperdiçou. Quantos documentos oficiais do governo Vargas durante o Estado Novo foram usados? Documentos que tratassem da relação entre Estado e religião, Estado e grupos religiosos. Quais os textos de Filinto Miller sobre o espiritismo Silva coloca no seu livro? Você vai procurar em vão esse material. Silva não os utilizou, não os consultou, não colocou no seu livro. Ele se baseou fundamentalmente nos textos da revista Reformador, que é a revista da Federação Espírita Brasileira, o órgão oficial da Federação que divulga o espiritismo de acordo com o viés da FEB. Assim, em um balanço final do livro, Espiritismo, História e Poder, a impressão que ficou para mim é que é um trabalho que chegou bem próximo de ser uma obra de pesquisa histórica. É um livro que vai agradar
a público leitor espírita que tem resistência à FEB enquanto condutora do espiritismo no Brasil, que poderá desagradar os espíritas que têm veneração por Chico Xavier, se notarem algum tom de maldade, né, ou de intencionalidade nas obras de Chico Xavier. Mas é um livro que foi decepcionante. Ele cita Chartier, Le Goff. Isso não basta para fazer do livro um livro de história. Ele dialoga com Pierre Bourdieu, e que é outro ponto que o livro tinha tudo para deslanchar. Ele dialoga com Bourdieu, mas é um diálogo muito mais para dar ao livro uma aparência de livro de história do que realmente um diálogo que permitisse a ele realmente aprofundar na sua problemática. Puxando um pouco para o meu lado, né, das minhas preferências teóricas e intelectuais, penso que ele ganharia muito se tivesse trazido para o seu livro o cabedal teórico de Michel Foucault, que trata das questões de poder. Então, no balanço final, é um livro que não dá para ser considerado um livro de história. Eu diria que é um livro espírita, para um público espírita, que instrumentaliza alguns conceitos das ciências sociais, da história, para, no fundo, ser uma crítica à Federação Espírita Brasileira, porque ele menciona rustanguismo, e aí também, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre rustanguismo, deixem nos comentários. Ele faz uma menção muito curta, muito crítica, das críticas que foram feitas à Federação Espírita Brasileira aqui no Brasil, cita 2 autores. Então, tinha tudo para ser um bom trabalho. E aqui, no caso, eu, com todo respeito ao autor, a crítica minha não é ao autor, mas ao trabalho final que ele entrega ao público por meio desse livro, que eu adquiri na época porque de uma editora de uma universidade. Então, evidentemente que eu estabeleci logo um nexo entre um livro para produção acadêmica, que inclusive ele comenta no primeiro capítulo, né, dessa deficiência de um olhar acadêmico sobre o espiritismo, e o livro dele acaba também não contribuindo para isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo 3 artigos de historiadores conhecidos meus que vão falar dessa relação do espiritismo no Brasil com a política nos anos 30, nos anos 40, e também um texto do meu amigo Henrique sobre a Umbanda, também no Estado Novo, e o que ela faz para se legitimar nesse cenário de ditadura, que vocês vão ver, se vocês lerem, que em 3 artigos se aprofunda muito mais do que no livro inteiro. Eu não sei se vocês leram esse livro, eu não estou dizendo para vocês não lerem esse livro. Quem achar que deve, leia. Quem já leu, por favor, comente aqui embaixo o que vocês acharam do livro. Se vocês têm uma outra visão do livro em si, dos argumentos do Silva, que eu vou querer muito conversar com vocês a respeito, ok? Então, termino aqui e vamos conversar nos diálogos. Eu quero saber muito o que vocês acharam da minha análise, se vocês já leram esse livro, o que vocês pensam dessa relação, que eu acho que seria muito profícuo discutir essa relação entre espiritismo e Estado Novo e os governos posteriores. Eu acho que isso vai ter muito caldo, isso aí, né? Que o Silva, infelizmente, perdeu a chance. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.